Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 29 de março, 7h30 da noite, para falar sobre saúde mental. Dessa vez a gente vai conversar sobre narcisistas. É um assunto meio polêmico, né? Quem vai estar com a gente vai ser a terapeuta Lúcia Silva, ela que é uma das coautoras do livro Narcisistas. E o livro ainda não chegou aqui para mim, mas provavelmente deve ter chegado para ela. Não sei. Eu sei que o livro deve chegar essa semana e eu venho fazer um box lindo para vocês. Mas ele já está à venda no site da Amazon e já está à venda no site da Wiclap, tá? Então vocês podem adquirir Narcisistas tranquilamente. A Lúcia já entrou aí? Olha que maravilha, vamos convidá-la. Pessoal que está entrando. Lúcia, querida, mandei aí para você o convite. Olá! Agora eu estou vendo. Tudo bem, querida? Bem-vinda! Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada, Monique. Eu é que Gratidão, né, por esse convite, por essa participação. Sei que hoje à noite promete muito, né? Que a gente tem um assunto bem bacana aí falando com o pessoal. É verdade. Eu estou muito feliz de finalmente poder conhecer você, olhar para você, porque a gente fica no WhatsApp, no Instagram, e é uma correria, uma loucura. E quando a gente consegue parar para conversar, que é esse momento de live, eu fico muito feliz porque eu conheço cada autor, cada autora que participou do projeto, que se dedicou a trazer assuntos relevantes para um projeto tão bacana que ficou a antologia sobre narcisistas. Então eu quero te agradecer por tudo, pelo processo editorial, pela paciência, pela empatia e principalmente por você disponibilizar um horário para estar aqui com a gente falando sobre a sua trajetória. Obrigada, tá, querida? Eu que agradeço, Monique. Como você falou, realmente, né? A gente teve o primeiro contato lá atrás, início do ano passado, e aí esse ano teve essa primeira oportunidade de realmente a gente estar junto, participar dessa antologia que para mim foi assim maravilhosa. E realmente a gente fica naquela coisa, né, que a gente sempre fala pelo WhatsApp, conversa de lá, troca muita ideia, mas não tem esse contato assim que eu acho muito bacana, que é esse contato pessoal assim que é mais caloroso. Exatamente. Assim o pessoal também passa a te conhecer, passa a acompanhar o seu trabalho e entender um pouco mais a sua área de atuação. Aliás, em falar em área de atuação, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Eu sei que você é terapeuta, né? Hoje você trabalha com que público? Qual é o lugar, o estado que você mora? Fala um pouquinho pra gente de você. Então, né? Para quem ainda não me conhece, que está chegando agora na live, né? Eu sou Lúcia, sou terapeuta emocional de resultado, sou de Salvador, mas atualmente moro em Lauro de Freitas, na Bahia, também. Sou baiana, mas tenho um sanguezinho também no Rio de Janeiro, que minha família paterna é do Rio. Ah, que mistura boa! Exatamente, a mistura bem quente, né? Bahia com o Rio. E eu digo assim, Monique, a questão de trabalhar com pessoas, eu digo que surgiu quando eu ainda era segundo grau. Eu tinha uma vontade enorme de atuar como psicóloga.
E é muito engraçado falar sobre isso, porque, apesar de querer trabalhar como psicóloga, eu tinha, assim, uma dualidade que o povo assim, não sei nada com nada, porque eu queria ser psicóloga e queria ser jornalista. Tudo a ver, né, gente? Já a minha mãe tinha um sonho que eu fosse para a área do direito ou da pedagogia. Gente. Exato. E aí foi quando eu conheci o pai dos meus filhos e ele chegou para mim e falou assim: Ah, Lúcia, atuar na área da psicologia é muito difícil, né? Porque não vamos falar a idade agora, mas assim, há 20 anos atrás você tinha que ter um poder aquisitivo muito alto para poder montar clínica, isso e aquilo. E aí ele disse: é melhor você iniciar na área da administração e depois você vê o que é que você quer fazer. E a minha primeira formação é justamente em administração de empresas, né? Caramba. Mas sempre atuei dentro da área de recursos humanos, de RH com gestão de pessoas, e me especializei nessa área. Então, eu sempre trabalhei com treinamento, com várias coisas, sempre voltado para a vertente de pessoal, para cuidar das pessoas, para alocar no lugar certo, para ouvir, para entender as pessoas. Então, eu já atuava, só que não diretamente, né? Sim. E aí, quando chegou em 2020, eu digo assim, para mim foi um grande marco, para muitas pessoas foi algo muito tenebroso, que foi no período da pandemia, para mim foi uma válvula de escape. Porque, como eu trabalhava na área clínica, eu me vi obrigada a me afastar da minha família, dos meus filhos, porque eu estava lidando diretamente com pessoas doentes. E aí foi nesse período que eu fiquei em casa, que o povo dá risada quando eu digo assim, ficou eu e meu cachorro em casa. Uma bela companhia. É, eu e meu cachorro, porque realmente eu precisava me afastar. E eu comecei a sentir muito isso. E aí eu fui quando eu tive a oportunidade de adentrar, né, na área que realmente eu queria. Então eu fui para o curso de coach, para o curso de PNL, fui para o curso de hipnoterapia, de terapia, e aí fui só me aprofundando, mergulhando nesse mar que é extenso e vasto, né, da área da mente humana. E mais do que me encontrei, eu sabia que eu estava no caminho certo. E de lá para cá eu não parei. Então, assim, a minha área, primeiro eu entrei para a área da terapia para uma autocura. Olha que legal. Que bacana, E, né? então, num primeiro momento, eu não entrei para conhecer nada dessas ferramentas que eu falei aqui no intuito de atender. Por Sim. incrível que pareça, o que eu queria era, primeiro, não entrar em depressão, porque estava longe da minha família, que eu sou muito apegada, principalmente dos meus filhos e a minha mãe. E segundo, porque eu queria quebrar marcas, quebrar um ciclo vicioso que até então eu tinha percebido que eu vinha seguindo um padrão limitante da minha família, né? E aí eu disse, gente, está na hora de quebrar isso, vou aproveitar esse momento, porque eu não quero que os meus filhos passem por isso também. E aí foi quando eu fui mergulhando, mergulhando. Quando eu terminei o curso da terapia, eu sou atendida por um terapeuta, né, para começar a fazer o processo. E uma pessoa assim fantástica, maravilhosa. Eu nunca lembro muito bem de onde ele é. Eu não sei se é Curitiba, Santa Catarina, mas é uma pessoa assim maravilhosa que eu amo de paixão. E aí ele fez, Lúcia, por que você não começa a atender? Você já está pronta. Que mole, foi aquele empurrãozinho para o mundo se abrir para o atendimento. E Exatamente. aí não parou E mais. aí não parei. Comecei e quando eu comecei a ver a transformação na vida das pessoas, gente, aquilo vai dando uma energia, uma vontade de querer ajudar mais, de ver tantas pessoas. Eu não digo só mulheres, não. São mulheres, são homens, são adolescentes muito doentes. Infelizmente, mas é a realidade. E as pessoas não estavam doentes, não era por conta da pandemia, não. É porque já vinham doentes. Já vinham Precisavam doentes. de apoio, né? E aí eu fui adentrando, me deliciando e cada vez mais amando fazer. Porque, gente, a doença emocional
ela vem muito antes da pandemia. Ela vem há séculos. Há séculos as pessoas têm depressão. Só que cada século, cada geração, cada tempo vê aquela doença como uma besteira. A gente está na era da saúde mental. Nunca se falou e nunca se deu tanta evidência às condições emocionais do ser humano. Não é mais besteira ter depressão. Depressão hoje é tratável. Não é besteira passar por burnout. Hoje você tem um colapso emocional por excesso de trabalho. E não é privilégio dessa era. Quantas pessoas lá atrás sofriam com isso? Charlie Chaplin já mostrava burnout no seu filme da Fábrica. Quem não viu o filme, veja, porque ele não precisava falar. O filme mostrava burnout através de Charlie Chaplin, naquela fábrica onde ele faz repetidamente as coisas e entra numa estafa mental, e quando ele sai da fábrica, ele continua do mesmo jeito. Ali ele tem um surto, um colapso. Então, as doenças já existiam antes da pandemia. Depois da pandemia, se agravou por causa das perdas, o colapso emocional aumentou, pessoas morrendo, pessoas perdendo gente queridas. E foi um momento crucial para mundo. Precisamos falar sobre as emoções, senão vai todo mundo morrer sufocado, que era o que estava acontecendo. Ninguém estava dando conta. Os consultórios explodindo de pessoas pedindo ajuda. Farmácia, nunca se viu tanta farmácia abrindo. Na minha rua deve ter umas 15 farmácias, uma do lado da outra. É verdade. Assim, até completando, Monique, o que você está falando, né? Eu estava aqui só compartilhando que eu recebi aqui algumas mensagens do pessoal dizendo assim que não estava conseguindo acessar a live. Aí eu estava compartilhando. E eu, há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, por questões da minha religião, né, que eu sou espiritualista, e eu sigo a filosofia da Sechonoye, e a Sechonoye fala muito da questão do poder da mente, né? Que quando você limpa a sua mente, quando você conduz a sua mente para o lado certo, você controla todo o seu corpo e controla tudo. E aí, desde então, eu aprendi isso e parei de usar medicamentos. E as pessoas até se assustam. Eu falei, quando você sente uma dor de cabeça, quando você sente uma dor, o que é que você faz? Aí eu faço, vou meditar, vou acalmar minha mente, vou tomar um chá, vou dormir e vou negar aquela dor. Mas hoje eu fico extremamente estarrecida quando eu digo, gente, antes era assim uma raridade você conseguir encontrar uma farmácia no teu bairro, né? E às vezes você tinha que ir de um para o outro. Hoje são 2, 3, 4, uma do lado da outra. Disputando o território realmente, porque o caso está tão sério, só que as pessoas ainda não conseguem enxergar isso, né? A gente tem muita gente adormecida ainda do próprio Estado. Sim. Quando você falou o negócio da mente, gente, a gente vibra. Tudo ao nosso redor vibra. Se você botar a mão no seu peito, você vai ver o quanto você vibra. Você tem uma dor de cabeça que não passa, é alguma coisa emocional no seu subconsciente. Você não está conseguindo acessar. Para um pouco, medita, como a Lúcia falou, as respostas estão dentro da gente. É aqui dentro que você vai encontrar as respostas para os problemas. Não é na casa do vizinho, não é procurando conselho com a melhor amiga. Não é. Vocês têm que acalmar a mente de vocês, parar para pensar um pouco no que vocês estão vibrando. E aí equilibrar a energia, o corpo, o espírito. Aí começa a envolver um monte de coisa que nem todo mundo acredita,
mas que nós que somos dessa linha, a gente sabe. Não é à toa que o câncer, né? Quanta gente tem câncer nessa geração com 20, 30 anos? Nunca se teve tantos jovens com câncer, porque não administram as próprias emoções. Isso, é verdade. E uma das coisas que foi até interessante você falar da questão do câncer é que uma das coisas que também me levou a querer essa questão do tratamento, quando eu fiquei, eu e meu cachorro, no período da terapia, porque eu tinha há pouco tempo perdido a minha madrinha e prima para o câncer, né? E aí, gente, aquilo para mim foi um baque, assim, fora do normal. É um. Não é, gente. Você tenta achar forças, porque assim você se sente extremamente impotente, porque é algo que você até então não tem conhecimento e você não sabe como ajudar. E aí, quando você aprende, que você mergulha nesse universo da terapia, você fala assim, gente, o câncer é um acúmulo de dores e de traumas que você não colocou para fora. Então, é tanta coisa que você viveu na infância, que você vem guardando, e isso foi acionando vários gatilhos ao longo da sua vida, que quando chega um momento, seja muito como você falou, jovem, não precisa ser idoso, não, porque hoje a maioria são jovens que estão morrendo, é porque aquilo está tão explodindo, porque é o que diz, né? O que a boca não fala, o coração sente, explode, manifesta no corpo. Então, o câncer é essa resposta, a fibromialgia é essa resposta. Fibromialgia, gente. Eu tenho dentro de casa 2 pessoas com fibromialgia. De eu bater na cara delas e falar: levanta dessa cama, vai cuidar do emocional, porque não tem nada físico aí. Mas você não pode confirmar isso, porque você não é médico. Você está tomando remédio que está te adoecendo mais, está te causando outros problemas. Remédio fortíssimo, que está te causando outro problema. Cuida da cabeça. Cuida das tuas emoções, das tuas frustrações, dos teus medos. Tua vida está toda engranhada, porque você não consegue despertar. Você está presa a coisas que não te pertencem mais. Se eu levar você para fazer o caminho de Santiago de Compostela, a sua mochila vai ser imensa. A gente vai levar 6 anos para fazer esse caminho, de tanto bagulho que você acumula dentro da tua mochila. Mochila emocional. Olha para vocês agora. Vê o que vocês têm dentro da mochila emocional de vocês. Eu duvido que se vocês não tirarem dentro dessa mochila o que vocês não precisam, a caminhada vai ser mais leve. Só que as pessoas não despertam para isso e adoecem. Adoece. E adoece. E assim, é muito mais fácil, né, Monique, chegar a dizer assim, não reconhecer a dor e se vitimizar. Dizer assim, não, é porque eu tô assim por conta disso, por causa de fulano, por causa de ciclano, porque eu passei um relacionamento assim, assado, porque eu tenho isso e aquilo. Gente, olha para dentro de si. A resposta está aí, as dores que você sente estão dentro de você. Aí essa é a importância do autoconhecimento, de parar de se vitimizar e culpar o outro. E eu vou contar um segredo aqui para vocês que vocês vão me odiar. Ninguém deve nada a vocês. O mundo não deve. Porque ninguém deve nada a você. Você não é o centro do universo. Ninguém te deve nada. Enquanto você achar que o outro te deve por reconhecimento, você vai continuar parada, estagnada emocionalmente. A terapia te desperta para isso. Controle das emoções.
A terapia te leva a um autoconhecimento que você desperta de uma maneira que, cara, você fala, ok, estava a minha vida inteira presa a coisas que não me pertenciam. Quando você consegue lidar com isso, aí você consegue entender quem é você. Aí a tua vida vai embora. Muda Você arruma totalmente. o emprego dos sonhos, você arruma melhores amigos, você arruma alguém especial para andar do teu lado, que as coisas vão se abrindo. Porque tudo vibra, é o universo. Exato. Essa é uma frase que eu uso muito com os meus clientes, Monique, que eu digo assim, ó, quando você muda, o mundo ao seu redor muda também. Porque até então você está vibrando tanta coisa ruim, né? E a partir do momento que você muda a sua vibração, que você muda o seu pensamento, as suas atitudes, aí o interessante é que a pessoa fala assim, gente, o pessoal no trabalho está me tratando diferente, nossa, meu relacionamento está diferente. E você começa a ver, gente, não é o outro que mudou, não, foi você. E a partir do momento que você muda, você começa a emanar essa energia diferente, é por isso que você atrai coisas, porque não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Os opostos se repelem, a física está aí mostrando isso. Não existe isso de que os opostos se atraem, não. Você atrai aquilo que tu emana. Se tu atrai um relacionamento ruim, é porque tu tá vibrando no relacionamento ruim. Se tu atrai um emprego que não é o dos sonhos, é porque tu tá vibrando. Ah, Lúcia, mas eu falo que eu quero um emprego. Tu tá falando, mas não tá sentindo. Tu não tá internalizando isso. De que adianta tu falar uma coisa e pensar e vibrar outra? Não vai. Né? É a mesma coisa, tu tem um filho e aí fala assim, ai, porque esse menino é isso, esse menino é aquilo, tu tá verbalizando o tempo todo que o menino é isso, é aquilo, e aí tu fala que o menino não melhora, por quê? Porque tu não tem um olhar de ver o menino de outra forma. Ele não vai mudar. Agora, quando você chega pro teu filho, que você faz um elogio, ou então que ele está fazendo errado, aí você faz assim, isso não é atitude de um filho meu. Eu acho que aconteceu alguma coisa errada. Você está dando para ele uma autopercepção que ele vai se auto-olhar e dizer assim, realmente isso não faz sentido, né? Então, tudo é aquilo que você vibra, você vai atrás. Exatamente. Não tem jeito, tudo começa de dentro, gente. Tudo começa de dentro. E o autoconhecimento, ele é muito importante, inclusive, para a gente saber aquilo que a gente não quer. Eu conheço pessoas que não sabem nem o que querem, nem o que não querem. É isso mesmo. Coloca na frente de vocês tudo que vocês não querem. Porque o que vocês vão querer vai aparecer. Então, eu não quero esse relacionamento, eu não quero esse emprego, eu não quero esse tipo de pessoa do meu lado, eu não quero fazer isso, eu não quero agir assim, eu não quero pensar assim. Pronto, o não você exclui. O que vai sobrar? Só a abundância das coisas que você quer. Aí, amigo, é só mergulhar. É só mergulhar. Mas as pessoas não sabem o que elas não querem e o que elas querem. O que você quer hoje? Ai, eu não sei. O que você quer daqui a 5 anos? Ai, eu não sei. Quem é você? Fala pra mim quem é você. Eu? Ah, eu sou isso aí que você tá vendo. Ou então fala Você tá assim, entendendo? ou então vê aquele negócio assim, eu tô indo conforme Deus quer. E Deus quer o quê? Deus quer que tu fique na zona de conforto, olhando tudo e achando que tá mil maravilhas. Gente, a Bíblia já fala, Deus diz, faz a tua parte, que eu te ajudarei. Mas você quer que Deus traga até você ser sentado, sem mover, sem fazer nada? Um grande problema. A pessoa que não sabe o que quer, nem quem é, atrai para ela relacionamentos com narcisistas. Porque ela é manipuladora. Ela é manipulável. Manipuladora não, manipulável.
Toda pessoa que é manipulável atrai narcisistas. Tem relacionamentos com homens tóxicos, pessoas tóxicas. É aí que entra a pauta da nossa live, porque narcisistas são atraem vítimas como esse tipo de pessoa, que não sabe quem é e que não sabe o que quer. Exatamente. É isso mesmo, Monique. E pegando esse gancho, eu digo assim, escrever sobre o narcisista, para mim, eu posso dizer assim, foi difícil e fácil ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu fui vítima. Olha aí. Então, assim, é fácil você externalizar aquilo que você vivenciou, como você superou, como tudo aconteceu. É fácil. Mas ao mesmo tempo é difícil você tentar reduzir isso ao máximo e de forma clara para que as pessoas digam assim, gente, eu estou vivendo isso, ou eu já vivi isso, ou eu estou vendo pessoas vivendo isso. Você reconhecer nas características, nas atitudes, nas ações, que aquela pessoa, seja homem, seja mulher, é um narcisista no sentido demasiado. Por quê? O narcisismo tem as duas vertentes, né? Ele tem a parte equilibrada, que todos nós, sem exceção, temos lá um pouquinho, que é a questão da vaidade, né? do se auto-ver, de tudo. Mas quando isso ultrapassa, você vai cair nas mãos, nas garras de pessoas totalmente manipuladoras. Por quê? Porque você é um dependente que precisa de que alguém esteja te reconhecendo, esteja te direcionando, dizendo o que é que você tem que fazer. Dependente emocional, carente de afeto, ausente do outro. Exatamente. Não tem nada pior do que estar nessa posição, gente. Não. E o pior é que você se apega de tal forma que essa pessoa, ela te manipula, ela te usa da forma que bem quiser entender. E ela vai se achar numa posição tão confortável que quando ela quer, ela vem, ela te vê, vai, e depois ela simplesmente te exclui da vida, quando quer, traz novamente, e a cabeça da pessoa fica aquela maré, aquele maremoto de que a culpada sou eu. Sim. Porque o narcisista, o que ele quer é isso, é que, além de tudo, você se sinta culpada pelo que está acontecendo. Exatamente. A Lúcia coloca no texto dela um negócio bem interessante. O narcisista, ele sabe como lidar com as emoções dos seus alvos. Eles observam atentamente os sinais de insegurança, os pontos de vulnerabilidade expostos em posts e interações. Está falando aqui no meio da internet, tá, gente? Eles conhecem o poder de uma palavra, o impacto de uma frase no momento certo. É óbvio que as pessoas não têm placa na cabeça. Oi, eu sou narcisista. Oi, eu sou psicopata. Oi, eu sou bipolar. Senão a gente nem chegaria perto, né? A gente nem se envolveria. Mas quando a gente entra num relacionamento com um narcisista, é muito difícil a gente sair de primeira. Nós estamos atraídas por homens galanteadores, por pessoas bem educadas. Eu adoro gentileza. Uma pessoa que é muito bem educada, ela já me ganha. Só que eu não sei o que vem por trás daquilo. É por isso que o autoconhecimento tem que estar presente, o controle das tuas emoções. Porque se eu estou vulnerável, eu caio no papinho e um abraço. Fico presa com um relacionamento com um homem narcisista. Exatamente.
E aí, quando você vê, começa a seguir os passos, né? Você se afasta de família, você se afasta de amigos, Ele de afasta. todo É. mundo, e você só enxerga aquela pessoa porque ela vai lhe conduzindo da forma que ela quer. E como a gente falou anteriormente, a dependência, a carência é tão grande que o narcisista ele encaixa perfeitamente quando ele vem cheio de cuidados para Sim, suprir aquela sua falta, aquele exatamente. carinho, aquela atenção, aquele cuidado, o tempo todo perguntando. Não é que perguntar, se preocupar com o outro, seja todo mundo narcisista, não, mas existe É uma diferente. diferença. E É, como o Monique falou, o autoconhecimento, se você não sabe, se você não conhece, você vai caindo naquele papo, você vê aquela pessoa autoprotetora o tempo todo falando, te perguntando. Gente, o narcisista, ele lhe faz muitas perguntas, ele quer saber tudo detalhadamente. Não é preocupação, não, é para poder saber te manipular melhor. exatamente. É para saber como te conduzir melhor, como fazer. E quando ele achar pertinente, ele simplesmente diz assim, ó, ou simplesmente não fala. Ele vai sumir. Ele Ele vai tira tudo desaparecer de e você. você não significa nada, porque você não tem papel importante na vida dele, você só é mais uma. Ou ele vai atrás de uma próxima vítima, ou quando ele achar pertinente, ele volta, porque ele sabe que você é um alvo fácil. Exatamente. Você é manipulável. A É. mulher manipulável, ela vai e volta várias vezes. Ela não consegue botar um basta por causa Não. da carência afetiva. Ela sempre acha que ele vai voltar porque ele é melhor, porque ele está melhorando como pessoa. Ela quer acreditar nisso, porque ele já se infiltrou tanto na cabeça dela que ela acredita que esse homem por quem ela está apaixonada pode melhorar. Só que ele não melhora, porque ele é narcisista. É ele com ele mesmo. Ele só vai pegar você para conseguir algo que ele deseja, que ele quer. Uhum. Você vai ter que dividir o espelho com ele e é capaz de ele quebrar o teu espelho para você não se olhar de manhã. O espelho é dele, não é seu. E você E, não entende isso. e não sabe, e o narcisista, ele também tem essa questão, né? Porque além de fazer com que a pessoa se sinta culpada, né? Ele ele também precisa, ele é nutrido dessa sua dependência, dessa sua necessidade de que ele te valide. Sim. Até chegar um momento que ele vai começar a ser indelicado, que ele vai começar a ser grosso, né? Que ele vai começar a mudar as atitudes. Aí, quando a ficha começa a cair, que você começa a sentir um certo, não seria nem bem um constrangimento, mas um desconforto, aí ele muda. Ele vem como aquele lobo na pele de cordeiro e fala assim: me desculpe, eu errei, eu não sou uma pessoa boa para você, eu prometo que eu vou mudar, né? Você merece coisa melhor. E aí, de novo, a pessoa está totalmente envolvida. E aí ele manipula, faz o que quer e depois E isso continua. não é, gente, 6 meses de relacionamento, não. A mulher só se dá conta disso com 2 anos. 2 anos e meio de relacionamento. Às vezes já morando com um cara. A Lúcia fala o seguinte: uma vez que o vínculo é estabelecido e a pessoa já foi fisgada, começa então a se envolver emocionalmente, o narcisista ele inicia a fase de desvalorização. Você já está no papo dele, já está namorando, casada, morando junto com ele já controla a sua mente, o seu trabalho, o seu corpo. Ele te diz com quem você pode ou não andar, te afasta de família. E quando você está reclusa, sozinha no mundo, ele começa ainda mais te desvalorizar.
Você que não tem autoestima lá em cima, está com carência afetiva, está sofrendo porque está isolada de todo mundo, começa a entrar ainda mais no jogo dele e acreditar que você não vale nada. Que você é só a empregada doméstica, que você só serve para o sexo e que você, entre outras coisas. Podendo começar a fazer críticas sutis e indiretas, comentários maldosos, usar ironias, fazer cenas de ciúme, minando a autoestima, mostrar desinteresse ou até mesmo se afastar repentinamente. Se vocês derem de cara com um homem, seja no ciclo familiar, o primo, o tio, o vizinho, fazendo essas gracinhas com uma mulher, se afaste. Se afaste. O problema não é seu. Aquela mulher vivencia esse tipo de situação porque ela não tem escolha. Ela já está envolvida com aquilo. Mas vocês, quando identificarem, saia desse tipo de ciclo social. Estou falando por experiência própria. Eu tenho um ex-cunhado que ele é um péssimo homem. Misógino, machista, narcisista. Sofre com uma depressão severa a vida toda e nem com depressão aquele infeliz melhora como pessoa. E a minha família é família de mulheres. Eu saí do grupo da família, eu não entro mais com nada. E não melhora. Se afastem de homens assim, narcisistas. E eu vou trazer uma coisa também interessante, Monique. Eu não cheguei nem a colocar na antologia, mas para as pessoas que conversam comigo, principalmente clientes que falam assim, Lúcia, eu acho que eu estou num relacionamento narcisista e tal. Eu digo, ó, você quer ver? Uma das características que levanta até um burburinho quando a gente fala, a maioria, eles se auto-vitimizam dizendo que tem TDAH. E quando eles fazem isso, é porque eles não lembram que é o problema da doença. Porque o TDAH, ele tem aquele negócio... Gente, nem sempre o TDAH é uma doença incurável. E muitas vezes a pessoa se autotitula com isso para poder mascarar o que realmente eles são. Certo? Então, essa questão de você ficar refém, existe uma saída, né? Quando você se autoconhece, quando você procura ajuda, o primeiro passo é esse. Não existe um ser humano na face da Terra que não precise de ajuda, que não precise de terapia. E principalmente para se livrar desses tipos de pessoas. Né? Como fala, a era digital, gente, é fantástica, porque ela faz um link da gente com pessoas de vários lugares. Mas o narcisista, ele antigamente era fácil e ao mesmo tempo difícil, porque ele tinha que ter o contato físico. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas manipulam a outra totalmente pelas redes sociais e vários ao mesmo tempo, de uma forma muito mais rápida. Exatamente. Muito o mais. narcisista, ele explora as vulnerabilidades emocionais da vítima, que muitas vezes ficam expostas nas redes sociais, através de postagens pessoais, fotos ou até mesmo mensagens. Para vocês que adoram colocar acordei hoje, tudo na rede social. Ai, senti uma cólicazinha. Botou lá na porcaria da rede social. O narcisista, ele vem que nem um jacaré. Ô, meu amor, você acordou hoje com cólica? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Aí ele vai te mandar uma poesia. Ele não te conhece. Uma música. Música. Preste bem atenção, mandou muita música. Oh, fica com o pé.
para melhorar o seu dia. Toma aí. Aí você, pacata, bocó, fala, ai, você é tão gentil. A gente nem se conhece, você é tão gentil. Muito obrigada, fiquei emocionada. Foi a melhor coisa que apareceu na minha vida. Porque você Ai, começa a desmerecer todos os outros, porque os outros não faziam isso. exatamente. Né? Através da E nesse processo ele vai fazendo da forma que quer. Por quê? É como falou, cada postagem, gente, você pode postar, mas você não precisa externalizar e deixar tão público a sua vida. Nas minhas redes sociais, raramente eu posto vida com os meus filhos, porque eles fazem. Uma coisa ou outra eu vou postar, mas eu não vou dar brechas, eu não vou dar munição para o bandido. Porque senão essa munição não vai ser usada contra mim. E se eu não tenho um emocional muito bom, né? Se eu não tenho um autoconhecimento, eu vou ser totalmente manipulável. Como eu era, como eu já fui. E me sentia muito mal de ter relacionamentos, de repente a pessoa sumir. E eu cheguei a fazer assim, gente, o que eu fiz de errado? Porque até então, o dependente, quando ele tem um relacionamento com o narcisista, ele não consegue ver que é o outro que está fazendo, que está te manipulando, não. Ele fica assim, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu posso fazer para que você mude? O que é que eu posso fazer para você voltar? O que é que está faltando na nossa relação? E é tanto o quê, porquê, o porquê, que você só olha para você errando. Mas até que ponto você está errando? Porque você não consegue enxergar, porque até então, seja mãe, como o Monique falou, seja um parente, seja o que for, ele vai sempre te colocar como o alvo e como uma pessoa ruim. Porque o erro está em você. O narcisista, ele não erra nunca. Ele sempre está certo. Ele está sempre certo, ele é sempre o melhor. Só ele sabe fazer as coisas. Você é uma inútil. Você não sabe fazer nada. Nem te ensinando você aprende. Começa ali, gente, um comportamento, uma agressão física, verbal, emocional, que não para mais. Porque ele usa o isolamento que ele te causou, né, para te atingir verbalmente, emocionalmente, e você não pode pedir ajuda porque você não tem força para pedir ajuda. Você não tem recurso. Até dizer, né? Você é tão boa que nem sua família quer mais você. Exatamente. Os seus amigos se afastaram de você. Você só tem a mim porque ainda te suporto. Porque eu te suporto. Porque se não fosse eu, aí vinha ainda aquela questão, né? De baixar mais ainda a autoestima, quando assim, quando eu te conheci, você não era assim. Você se arrumava, você se vestia bem, você se cuidava. Mas até então, ele que começou a dizer: para que tanta maquiagem? Não tem necessidade disso, eu gosto de você do jeito que você é. Natural. Natural. Hoje você sem nada, tá muito chamativa. Esse vestido. Pra que essa roupa para sair chamando a atenção de todo mundo? Aí vem a cena de ciúmes. Sair chamando a atenção de todo mundo. Aí chega nos lugares, ele faz passar até vergonha. Porque você se veste assim, os outros ficam olhando. Porque você fala, você faz isso, faz aquilo, tá todo mundo te olhando, você chama muita atenção. Aí você começa a desistir também de quê? De sair. Quer ficar em casa para evitar briga, confusão, porque você é que é o pivô das brigas. Exatamente. Né? Vocês estão entendendo esse relacionamento com o narcisista? Essas diferenças que parecem poucas, mas existem se a gente raciocinar um pouquinho, deixar de lado um pouco essas emoções acaloradas para avaliar com quem vocês estão se relacionando. A gente hoje está falando de relacionamento homem-mulher,
mulher, homem, tanto faz. Sim. Mas o narcisismo, ele também existe em relações com mãe e filho, mãe e filha. Existe um narcisismo também voltado para pais ali, que dá pano para manga. Né? A gente está falando de vítimas em relacionamento amoroso, mas existem filhos de vítimas de pais narcisistas, que precisam também ser olhados, cuidados, tratados, porque os traumas que um narcisista causa numa outra pessoa, ele é assim, gente, avassalador. Leva-se anos para você recuperar uma pessoa vítima de um narcisista. O negócio é muito sério. Muito sério. O arroba da Lúcia é luciasilvaterapeuta.oficial. Lúcia, você consegue botar aí nos comentários? Consigo, sim. Gente, já dá uma seguida nela lá no Instagram, para vocês acompanharem o trabalho que a Lúcia faz, as postagens que ela nos proporciona e, obviamente, o material que ela gerou para essa antologia, que já está disponível no site da Amazon. Então já corre lá, já baixa seu e-book, acessa o capítulo 13, que é o capítulo da Lúcia, para vocês lerem o texto dela, porque o que a gente falou aqui é um pouquinho do que ela traz para a gente nesse material riquíssimo sobre narcisistas, tá? E não deixem de seguir no Instagram também a nossa terapeuta. Lúcia, querida, só te agradecer por esse bate-papo incrível. Tá tão gostoso que eu nem vi a hora passar. Verdade, se deixar a gente vai levando aqui o tempo, porque tá muito, muito bom. É algo que realmente a gente sente uma gratidão por falar, por compartilhar, em levar isso para mais pessoas, né? Porque, como eu falei, é muito gratificante. Quando Sim. você vê pessoas dizendo assim, ó, eu estava presa no ciclo vicioso com narcisistas, né, que muita gente chama até de dedo podre, mas na verdade era porque você estava vivendo aquilo que você não sabia. E quando você se liberta, quando você passa por uma terapia, faz essa limpeza, e aí você desperta para o mundo, e mesmo que alguém apareça, que seja narcisista, a sua atitude é diferente. O seu posicionamento, a sua postura é diferente. E eu confesso, antes da gente terminar, só para você ter ideia, depois de me tornar terapeuta, depois de passar pela terapia e tudo, eu cheguei a conhecer outros narcisistas e conversando assim, normalmente, e dizer assim, do quanto eu mudei dentro do processo, só que eu já conhecia que a pessoa era, né? E a pessoa falou assim, eu queria te conhecer antes. Eu disse, mas Olha, eu estou muito segura de querer te conhecer agora. Talvez um dia eu te ajude. Olha aí, gente. Um dia eu te ajude, porque eu não estou mais presa nesse ciclo. Então, assim, você tem autonomia na sua vida de dizer, eu quero isso, eu não quero. Eu não sou mais manipulável. Eu escolho, eu faço as minhas escolhas. Se eu quero aquela pessoa como amigo, como relacionamento, eu nem quero na minha vida. Esse é o poder da terapia. Isso é fantástico. Entendeu? Isso aí, gente, é acarajé para nenhum vatapá botar defeito, gente. Isso aí é acarajé baiano da boa, gente. A Ieda tá falando, Lúcia Silva é minha terapeuta maravilhosa. Que Ieda maravilhosa. Ieda mora em Portugal, viu, gente? Que linda. Ieda, o livro tá físico. Se você quiser, ele já está físico aí para Portugal. Adquira, leia o texto da sua terapeuta. Já está disponível físico e digital também, tá? Lúcia, querida, só te agradecer. Espero te ver mais vezes aqui. Você está em vício, né? Sim. Teremos Lúcia mais vezes aqui no canal. Que coisa boa.
Fala. Monique, eu que te agradeço imensamente por essa oportunidade. Para mim foi maravilhoso, foi uma delícia. Não só a escrita para a antologia, participar dessa antologia que está perfeita e maravilhosa. Não deixem de adquirir, gente. Depois eu vou botar o link no meu Instagram para vocês acessarem e poderem comprar, certo? E essa participação, esse convite, esse bate-papo foi muito gostoso, muito descontraído, né? Espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho da imensidão que é esse assunto para vocês, né? E como a Monique falou, segue lá, que sempre vamos estar colocando algumas dicas, falando um pouco mais e precisando desse autoconhecimento, de se livrar desses relacionamentos tóxicos. Vem cá, porque a gente vai conversar, vamos marcar uma terapia, porque todo mundo merece viver o novo de forma gratificante e libertadora. Muito bem. A live vai ficar gravada. A Pietra elogiou aí a live. Um beijo, Pietra. Esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram. Monique MM18. Vou botar a Lúcia como colaboradora. Vocês vão assistir no feed dela e no meu, e em todas as plataformas. Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Dessa vez, solidão ou solitude? A psicologia do estar só. Lúcia, Muito bom. um beijo, amor. Beijo, Monique, gratidão. Fica com Deus.